Bom dia, graça e paz. A dor do crescimento. Você sabe o que isso significa? A dor do crescimento? Parece estranho, mas a palavra de Deus, ela nos ensina que nós precisamos crescer espiritualmente. E quando nós crescemos, nós sentimos dores. Nós temos que reconhecer que a dor faz parte da vida cristã. Em nenhum momento das Escrituras a Bíblia diz que nós devemos ou podemos ter a esperança de que viveremos em um mundo cheio de fofura, num mar de rosas. A Bíblia não nos ensina pare de sofrer. Essa mensagem aí, pare de sofrer, não faz sentido na vida do cristão. Pode parecer estranho, né, quando nós nos tornamos cristãos, que ainda assim nós venhamos sofrer, porque afinal nós estamos sendo fiéis ao Senhor. Por que então passar por sofrimento? Por que passar por dor? Porque homens de Deus passaram por dor e sofrimento. Por exemplo, um muito famoso homem de Deus, inclusive que a palavra do Senhor dizia que ele era um homem justo e íntegro, que se desviava do mal, passou por dores terríveis. Perdeu toda a sua riqueza, perdeu sua saúde e, pior de tudo, perdeu sua alegria, porque perdeu seus filhos, né? Motivo de alegria. Este homem, Jó, muito famoso. É verdade que ao final ele teve tudo de volta, mas será que o ter tudo de volta foi de fato a sua verdadeira felicidade? Foi o seu verdadeiro ganho? Foi o mais importante que aconteceu na sua vida? É óbvio que não, nós vamos ver isso depois. Mas eu gostaria de trazer essa meditação baseada num texto do apóstolo Paulo, muito conhecido na carta aos Romanos, no capítulo 5, a partir do verso 1, quando ele diz dessas palavras tão maravilhosas, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Olha que interessante. Ao sermos justificados ou reconhecidos justos, declarados justos diante de Deus por meio da fé, nós temos paz com Deus, né? Por meio de quem? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, ou seja, essa graça de estarmos firmes no Senhor. Ele diz, essa graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Só que existe algo mais. Ele diz assim, e não somente isso, e aí que vem a questão, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Percebe? Aquilo que nós passamos hoje, as dores, os sofrimentos, as tribulações, elas não são simplesmente por causa do pecado. Não são simplesmente por causa do mundo cheio de injustiça. Essas coisas, de fato, são responsáveis indiretamente. Existe dor neste mundo, existe sofrimento neste mundo por causa da queda, da desobediência do homem. Não apenas do pecado pessoal, porque muitas vezes o nosso pecado pessoal também nos traz dor, né? Tudo aquilo que plantarmos nós vamos colher. Mas muitas vezes nós padecemos por sofrimento, mesmo estando em perfeita comunhão ou numa vida de busca do Senhor Jesus, nós passamos pelas tribulações, como o exemplo citado de Jó. Mas também nós podemos citar outros, como o apóstolo Paulo, que tinha o espinho na carne e que orou ao Senhor, o Senhor lhe disse que a sua graça lhe bastava, como Pedro, Tiago e os demais que sofreram mesmo sendo fiéis. E é claro, o próprio Jesus, que era o homem perfeito, justo, completamente justo, ele sofreu a mais crua morte na cruz, aquele sofrimento e aquela humilhação. Então veja, sofrimento faz parte da vida cristã.
Se você é daqueles que acha que ser cristão não tem lugar para o sofrimento, ou se você é daqueles que adotaram a filosofia pare de sofrer, você está vivendo um evangelho equivocado. No evangelho, aliás, na vida cristã, na vida realmente cristã, o sofrimento faz parte da nossa vida, faz parte inclusive do nosso crescimento espiritual. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nós nos gloriamos na tribulação. Por quê? Porque existe algo interessante que, olha o que ele diz, essa tribulação, as tribulações, aliás, elas produzem em nós aí uma perseverança, ou seja, a partir do sofrimento, das dores, nós perseveramos na fé, não desistimos, nós crescemos espiritualmente. E essa perseverança nos leva a ser mais experientes, a ter uma experiência maior com Deus. E por fim, a esperança. A esperança porque nós sabemos que um dia tudo isso irá acabar quando nós estivermos para sempre com o Senhor. Sabe, Jó, por exemplo, pegando o exemplo daquele homem que nós mencionamos, ao final da sua vida existe um versículo que é o versículo chave, que às vezes é ignorado por muitos. O versículo chave não é aquela parte final que hoje muitos teólogos da prosperidade e alguns pregadores que pregam um evangelho água com açúcar mencionam, gostam de dizer que ele teve tudo de volta, né? Toda a sua riqueza, toda a sua saúde, toda a sua alegria com novos filhos. Não. O versículo-chave é quando Jó diz, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Esta é a verdadeira bênção de Jó. A verdadeira bênção ao passar por lutas e provações é conhecermos melhor a Deus. Por isso a dor do crescimento. Para crescer, nós precisamos passar por momentos difíceis. Ninguém cresce sem passar por provações. E nunca, não se exaspere, não se desespere quando passar por momentos de dor e sofrimento. Tudo isso tem um propósito. Deus está trabalhando na minha e na sua vida. Amém.